Tá difícil encontrar o profissional certo para sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá! Está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Olá, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é o trabalho remoto. E para falar sobre esse tema está aqui conosco o Dr. Luiz Afrânio Araújo, advogado especialista em Direito do Trabalho e faz parte do escritório de advocacia Veirano Advogados. Tudo bem, Dr. Luiz? Bem-vindo ao Papo Certo. Obrigado, tudo bem, Evanira, Amanda? É uma honra, um prazer estar aqui essa noite. Muito obrigado. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, nos envie a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 5191-444-555, que o Dr. Luiz vai responder todas as dúvidas sobre esse tema aqui no Papo Certo. Nós voltamos em 30 segundos. Você já parou para Pode falar, pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. De volta, e eu quero iniciar esse bloco agradecendo a presença do Dr. Luiz, advogado em Direito do Trabalho. No programa de hoje falaremos sobre as regras do trabalho remoto, que inclusive agora tem uma legislação específica, o chamado home office, que era uma prática pouco antes incomum na pandemia. Porém, com a Covid-19, esse formato passou a ser bastante comum. Mesmo com a volta à normalidade, muitas empresas optaram pela forma remota ou híbrida de trabalho. O Senado aprovou, no início deste mês de agosto, a medida provisória 1108 de 2022, que regulamenta o teletrabalho e altera as regras do auxílio alimentação. A modalidade não tinha uma regulamentação específica. Agora o texto da MP traz a definição do teletrabalho e aborda a jornada de trabalho nesse regime. O texto segue agora para a sanção presidencial. Então vamos à pergunta inicial para começar o Papo Certo de hoje. O que prevê a forma mais detalhada, a MP, que regulamenta o trabalho remoto? Pois é, essa MP ela foi bastante importante, tem sido bastante utilizada por empresas e empregados para regulamentar um trabalho que até então era incomum. O trabalho remoto era uma alternativa muito excepcional nos contratos de trabalho. E com a explosão da pandemia, as pessoas se retiraram em suas casas, as atividades foram cessadas e essa modalidade acabou se tornando quase que uma regra ao invés da exceção. O que essa MP veio fazer foi justamente regrar e trazer previsões específicas para esses contratos e essa forma específica de trabalho. E, doutor, esta medida provisória do teletrabalho se aplica apenas para a iniciativa privada ou também para o funcionalismo público? Bom, essa regulamentação ela tem previsão específica para quem tem a CLT no seu contrato de trabalho. Então, aqueles servidores públicos, por exemplo, estatutários, esses não estariam aí abrangidos por essas disposições. De uma forma geral, ela se aplica sobretudo para empregados de empresas privadas. Certo. Doutor, e para quem bate o ponto, como que fica esse aspecto? Essa foi a grande dúvida que nós tivemos lá atrás, quando as pessoas foram para suas casas e não estavam mais trabalhando de forma presencial, o que fariam ou como fariam o controle da jornada desses trabalhadores. A MP traz muito claramente a obrigação da empresa de manter o controle de jornada de trabalho dessas pessoas, ainda que elas estejam trabalhando em suas casas. Então, o que a gente tem visto
logins em sistema, às vezes até controles físicos de jornada que depois são digitalizados em sistema para depois serem apuradas eventuais horas extras e aí serem remuneradas de acordo com o que determina a nossa legislação. Mas sim, existe a obrigação de controle de jornada desses trabalhadores remotos. Falando em horas extras, como é que fica a hora extra neste caso em que nós temos, então, o trabalho remoto? Segue a mesma regra? Sim, nós continuamos com aqueles limites de 8 horas diárias ou 44 horas semanais e, além destas horas, tudo que for trabalhado necessariamente deve ser considerado como trabalho extra e, portanto, remunerado de acordo com a lei. Então, nesse aspecto, pouco mudou em relação ao trabalho presencial. Perfeitamente. Nesse aspecto, pouco mudou. Nós continuamos. Isso é importante que se entenda, porque muitas pessoas acharam que perderiam seus momentos de lazer, sua vida familiar, mas não. A gente continua com as limitações de jornada que já eram previstas para quem trabalhava de forma presencial. Em relação ao banco de horas, também funciona da mesma forma? Também funciona. Se aplicam também aos trabalhadores remotos as previsões específicas de banco de horas, dependendo da categoria de trabalho. Então, o que verificamos é que as regras mudaram mais em relação a onde está desenvolvendo o trabalho, mas todo o regramento de quantidade de horas, contratual, tudo funciona da mesma forma. Exatamente. O que houve foi uma transferência daquele trabalhador que trabalhava presencialmente para um trabalhador que trabalha agora na sua casa, remotamente, mas que continua tendo os mesmos direitos e deveres que ele tinha enquanto trabalhava presencialmente na empresa. Perfeito. Doutor, e quem trabalha no horário da noite, como que vai ser? Também se aplica a mesma regra. A gente tem lá uma previsão na CLT de um adicional noturno de 20% sobre a hora normal e nós temos a hora reduzida noturna, que é uma hora mais curta para também preservar um pouco a saúde daquele trabalhador que, né, se ativa e trabalha ao longo da noite. Então, mesmo no trabalho remoto, a gente tem que observar a remuneração do adicional noturno e o cômputo dessa hora reduzida noturna. Muito bem. Então, conseguimos perceber que o teletrabalho, o trabalho remoto, o home office, né, tem vários nomes, o que importa realmente é ter tudo registrado, mas a regra de remuneração do trabalhador é a mesma. Exatamente. É bem importante a gente, e a própria MP indica isso, que a gente traga um aditivo contratual para passar aquele trabalhador que antes trabalhava de forma presencial para um trabalho remoto. Então, as empresas têm ajustado um contrato, um aditivo contratual com aquelas pessoas para regulamentar questões como equipamentos, horas de trabalho, eventuais pausas e intervalos, mas, de novo, a gente mantém aquelas obrigações que haviam já na época em que esse trabalhador estava presencialmente trabalhando. O senhor comentou sobre equipamentos. Eu queria fazer um gancho aqui e perguntar como é que fica a questão do custo, deste custo com equipamentos, com energia, internet, se o empregador tem alguma obrigação em relação a isso? Essa é uma ótima pergunta e que a gente recebe muito lá no escritório. O que a lei nos diz é que isso fica a critério das partes em disciplinar num contrato individual. Então, a empresa e o trabalhador são livres para disporem e, eventualmente, determinarem alguma forma de custear esses equipamentos. O que nós sugerimos é que a empresa forneça cadeira, um mobiliário e, obviamente, computador, se for necessário para a atividade, porque aquilo é um instrumento de trabalho. E a gente tem que ter também cuidado com a questão de saúde e segurança do trabalhador. Então, eventualmente, aquele empregado está trabalhando sentado numa cadeira que não é ergonomicamente adequada, está trabalhando na cama com seu computador no colo. Esse trabalhador, com o passar do tempo, pode começar a apresentar problemas de coluna, de punhos, cotovelos, ombro e tal, por conta dessas posturas inadequadas. Por isso é importante a empresa ter esta preocupação de disciplinar o fornecimento e fornecer equipamentos e mobiliários adequados para a realização daquele trabalho remoto. Doutor Luiz, essa questão de equipamentos é muito interessante. O senhor trouxe aqui a questão ergonômica. O empregador, ele não está lá no dia a dia daquele trabalhador. Como é que ele vai se certificar de que ele está usando o equipamento adequado, de forma adequada, a cadeira, por exemplo, o senhor trouxe aqui? Há algum instrumento que o
empregador possa utilizar para se certificar de que ele está usando o equipamento adequado? Sim, o que a gente tem orientado as empresas a fazer é, com a implementação deste aditivo contratual ao contrato de trabalho, há também um anexo de forma que o empregado se responsabiliza pela utilização destes equipamentos da forma adequada. Então, a partir da assinatura deste aditivo, deste novo acordo, o empregado passa a ser também responsável pela utilização e pela preservação da sua saúde. Ele atesta e se compromete a utilizar adequadamente, e a empresa tem ainda a possibilidade sempre de questioná-lo e orientá-lo periodicamente da importância da utilização adequada desses instrumentos. Perfeito, muito obrigado. Então, nós faremos um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos com o Papo Certo. Lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta. Luísa Frana Araújo, advogado, especialista em Direito do Trabalho e faz parte do escritório de advocacia Verano. E nós já temos algumas perguntas dos nossos telespectadores. Muito obrigado pela audiência e pela participação, que foram feitas através do nosso WhatsApp. Você já sabe, o 51 91 444 555. Então vamos lá. O João de Porto Alegre pergunta: se minha jornada de trabalho já estiver encerrada e a chefia ligar ou chamar no WhatsApp, como devo proceder, doutor Luiz? Também é uma ótima pergunta. Há uma preocupação muito grande dos trabalhadores ter que estar mais disponíveis por estarem em trabalho remoto, mas essa é uma percepção que ela não é verdadeira. A partir do momento que se encerra a jornada de trabalho, ele não deve ter a obrigação de atender o chamado fora do seu horário de trabalho. Se atender por uma voluntariedade, este atendimento e eventual tarefa que ele venha a realizar tem que ser considerado como jornada extraordinária e remunerado de acordo com a lei também. Perfeito. A Maria Fernanda, aqui da cidade de Canoas, diz: tenho que manter meu celular ligado, online, enfim, 24 horas? Aqui se aplica a mesma ideia dessa pergunta anterior, que o empregado tem a sua jornada de trabalho, que tem um início, meio e fim. A partir do encerramento, ele não deve ter a obrigação de manter o seu celular ligado, o seu computador conectado no sistema, ficar checando seus e-mails, porque as suas obrigações de trabalho já se encerraram com o fim do seu expediente, seja ele remoto, seja ele presencial. Muito bem. Uma pergunta minha, dúvida própria. E o trabalhador que que trabalhava e ganhava periculosidade ou insalubridade, como é que fica no caso do trabalho remoto, teletrabalho? Esse que recebia algum nível ali de periculosidade ou insalubridade? É uma ótima pergunta e muito obrigado até pela tua curiosidade pessoal. Mas, assim, tanto a insalubridade quanto a periculosidade, elas são pagamentos condicionados a uma condição específica de trabalho. Se esse trabalhador agora não mais está exposto àquela condição insalubre ou condição periculosa, esse pagamento se encerra naquele exato momento em que ele deixou de estar exposto. Então, se ele está trabalhando na sua casa adequadamente, ele não tem mais, ele perde o direito àquela remuneração adicional por um trabalho especial. Certo, obrigado. Outra pergunta de um telespectador. Eu sou o Alfredo, de Novo Hamburgo, e a minha dúvida é: quando eu tiver que levar meus filhos ao médico, funciona da mesma forma, como se eu estivesse trabalhando presencialmente? Sim, funciona da mesma forma. O senhor, quando for levar seu filho ao médico, a um atendimento, tem que buscar o atestado, o comprovante de comparecimento para justificar a sua ausência,
a sua indisponibilidade naquele momento e aí a sua empresa vai deixar de proceder ao desconto salarial. Se não fizer dessa forma, provavelmente vai sofrer desconto no seu salário porque tem a obrigação de justificar aquela ausência temporária. Percebemos, doutor Luiz, que não muda muito em relação ao trabalho presencial. O que muda é o regramento e as responsabilidades, tanto do patrão quanto do empregado, em seguir aquele aditivo contratual, correto? É por aí. O que essa MP nos traz é uma segurança jurídica de uma situação que já vinha sendo praticada, né, a partir, sobretudo, da pandemia. E aí a MP veio trazer um pouco de segurança jurídica, esclarecer as regras do jogo e tornar, eu acho que, as duas partes responsáveis por fazer esse sistema de trabalho funcionar. Então, a gente vê obrigações do trabalhador de cumprir suas atividades e realizar com a mesma qualidade e produtividade que fazia de forma presencial. E a gente vê também que a empresa mantém também as obrigações, por exemplo, de controle de jornada, limites daquela jornada, remuneração das horas extras, além das horas normais de trabalho. Então, sim, eu acho que há uma balança agora mais bem definida através dessa MP. Sem falar que percebemos isso por depoimento de vários empregados, principalmente, uma melhor qualidade de vida, porque há uma economia efetiva de deslocamento, né? Tirando a questão da segurança, que naturalmente, por conta da pandemia do Covid, isso foi necessário, né? Essa medida foi necessária, mas também percebemos que há mais conforto e mais qualidade de vida para os empregados, né, doutor? Sem dúvida. Isso nós notamos claramente, assim, uma satisfação maior dos empregados, né? Eles têm mais tempo em casa e podem almoçar com as suas famílias, a gente não perde tanto tempo se deslocando para chegar e para retornar do trabalho. Então, ele, à medida que se desativa do seu trabalho, da sua jornada, ele já está em casa, ele pode eventualmente buscar seu filho no colégio com mais facilidade. A gente tem uma questão até de meio ambiente, porque tiramos os carros das ruas, os ônibus estão com mais espaço, então com mais conforto também. Então, eu acho que é uma situação que veio para ficar. Muitos se perguntavam se a gente voltaria à forma de trabalho anterior, e eu acredito que esse trabalho remoto foi uma grande inovação e que veio realmente para ficar na nossa rotina. Com certeza, eu concordo plenamente com o doutor. Eu sou a Isabel, de Cachoeirinha, e como o funcionário deve organizar com o chefe para que não acabe trabalhando quase que o dia inteiro? Deve-se fazer algum tipo de contrato, alteração de contrato, adendos, para trabalhar remotamente? Pois é, essa é uma preocupação que a gente está discutindo um pouco aqui. Não deve prevalecer, né? Porque a gente tem os limites de jornada ainda fixados, mesmo no trabalho remoto. Então, se o empregador estiver exigindo o trabalho 24 horas, essa pessoa está sendo explorada e ela deve realmente buscar limites daquele trabalho e não se submeter a uma jornada ou a um trabalho que esteja aí retirando o seu tempo de lazer, o tempo da sua família e, enfim, tirando praticamente a sua vida, né? Doutor Luiz, uma pergunta também, pessoal. Tem alguma categoria ou alguém não se aplica a essa regra do teletrabalho? A gente tem atividades que elas não podem ser realizadas de forma remota, né? Então, a gente tem, por exemplo, a indústria. A gente não tem como transferir para casa, para a residência do empregado, uma máquina de trabalho, né? Então, essas pessoas, por exemplo, que trabalham na indústria, na produção propriamente dita, esses, infelizmente, ainda não têm como, né, tecnologicamente falando, se ativar e trabalhar remotamente. Então, eles devem lá comparecer presencialmente para operar, realizar suas atividades. Fora isso, a tecnologia que é o nosso limite. Se a empresa conseguir uma forma de permitir que esse trabalho seja feito remotamente, não há nenhuma proibição legal. O senhor trouxe uma situação interessante, que é uma situação da indústria, que se viabilizar esse trabalho na casa do trabalhador, não é? Com esse equipamento, então ele pode ter, mesmo na indústria, o trabalho, o home office, o trabalho em casa. É isso. A tecnologia é o limite, né? Então, se a tecnologia nos permitir este trabalho de forma remota, por que não, né? E o empregado também tiver interesse, eu acho que é uma iniciativa nobre, eu acho que facilita muito para as duas partes. A gente vê isso, né? Aumento de produtividade, de satisfação, de felicidade do trabalhador.
e satisfação no seu trabalho, que eu acho que tem que ser buscado sempre que possível. Doutor, teria algum caso assim que a empresa pagaria a internet para o funcionário poder trabalhar home office? Isso, como eu disse numa das perguntas que foi feitas, isto cabe às partes disciplinares. Então, pode ser o caso da empresa se disponibilizar, e a maioria das empresas tem se disponibilizado a custear pelo menos uma parte daquela internet, porque às vezes o plano do empregado lá privado não é suficiente, né, para receber e-mails mais pesados e ter uma conexão mais rápida. Aí a empresa dá uma ajuda de custo para esse empregado incrementar o seu plano e aí não utilizar também o seu plano privado para trabalhar. Mas é um instrumento de trabalho. A internet passa a ser um instrumento bastante relevante nessa forma de trabalho. Doutor Luiz, nós temos mais uma pergunta da telespectadora Cláudia, que é de Esteio. Está perguntando se a empresa deve arcar com o Vale Alimentação, mesmo o funcionário trabalhando em casa, que é fruto, então, dessa regulamentação aqui da medida provisória, não é, doutor Luiz? A medida provisória é bem clara, ela impõe ou mantém a obrigação da empresa de fornecer o Vale Alimentação aos seus empregados. Então, mesmo que ele fique em casa e que ele faça sua comida e sua alimentação na sua residência, ele tem aí um incremento, uma ajuda para que ele possa eventualmente adquirir essa comida e prepará-la em casa, ainda que ele esteja trabalhando remotamente. Então, a MP é muito clara nesse sentido. Bom, essa pergunta ela já foi respondida anteriormente, mas só para reforçar então. Então, tanto a alimentação, como o Vale Alimentação, como o Vale Transporte, ele é mantido mesmo no home office? O Vale Transporte não, porque o Vale Transporte ele pressupõe a utilização de um transporte público regular, né, para esse trabalhador se deslocar e prestar o seu trabalho. Então, o Vale Transporte as empresas têm suprimido e aí, eventualmente, concedendo uma ajuda de custo para pagamento da internet, para pagamento de outras comodidades ali, instrumentais, para que esse trabalhador possa realizar suas atividades. Mas o Vale Alimentação, sim, este permanece íntegro e obrigatório para fornecimento. Doutor Luiz, uma pergunta para aquele empregador que até o momento não teve ainda a coragem, talvez, né, para começar ou estimular o home office da sua equipe. O senhor traz alguma sugestão de como ele começar e formalizar esse início? Eu sou muito da premissa de que o combinado não sai caro, né? Então, eu acho que uma boa conversa com o trabalhador para entender a sua disponibilidade, o seu interesse para se ativar em casa, ter uma vida talvez, né, mais tranquila no sentido de não precisar fazer seus deslocamentos e poder ter um pouco mais de proximidade na sua família, ele é sempre recomendável. Então, a partir desse entendimento entre as duas partes, a gente aí passa para uma formalização, e isso é importante, fazer um aditivo contratual, prevendo essas obrigações de utilização dos equipamentos, das observâncias das condições de trabalho adequadas, não trabalhar, né, da cama com o notebook no colo, por exemplo, mas aí trazendo mais essas regras de dia a dia e formalizar, assinar com o empregado, a experiência tem se mostrado muito valiosa e muito bem sucedida. Por isso a gente tem sim essa recomendação de implementação e negociação a respeito do trabalho remoto. Obrigado. Olha, essa foi a dica certa no papo certo, então. Eu quero agradecer ao Dr. Luiz pelos esclarecimentos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que estaremos ao vivo de segunda a sexta, às 8 da noite. E o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos amanhã, então, às 8 da noite, ao vivo, para mais um Papo Certo, com a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, advogada especialista em Direito Previdenciário, falando sobre a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e a redução da renda mensal. Até lá!